Tá aberto o meu. Agora pode ir. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Que alegria, mais uma escola dominical. Quando eu falo alegria, é alegria de verdade, não é? Como essa confraternização, essa união nesse iniciozinho. Domingo passado, devido às eleições, não tivemos EBD e como faz falta. Hoje ficamos assim ansiosos por esse momento. E estamos muito felizes. Hoje tem irmãos aqui, né? Uns que um tempinho nós não víamos, outros pela primeira vez, né? A Vilma Dias, Vilminha, pudemos conversar um pouquinho. O Rafael Souza, que esteve conosco outras vezes, mas que bom que ele está de novo. A Rose Eugênio, seja mais uma vez, Rose, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. Né? Dona Vilma dos Santos, que alegria, irmãos. Muito obrigada pela sua presença. Você é muito importante para a escola dominical e queremos agradecer muito, muito mesmo a sua presença. Convide outros irmãos, incentive outros irmãos, visitantes também, que não seja da nossa igreja, são todos convidados para participar da nossa EBD. Queremos hoje agradecer muito a Tamires, que está sendo aí nossa moderadora. Muito obrigada, Tamires, por aceitar. Miliane hoje está em uma folguinha com a família. Louvamos a Deus pela vida da Miliane, como ela tem sido essa bênção na nossa EBD. Que Deus a abençoe e abençoe toda a sua família. E domingo que vem ela está de volta. No próximo domingo teremos a Miliane de volta. Ok, irmãos? E nós vamos iniciar a nossa EBD lendo 2 versículos. Eu convido nesse momento para que você abra a palavra, para que você esteja descansando o seu coração, para você ouvir a voz do Senhor, que você seja ministrado pelo Espírito Santo nessa manhã. Entregue toda a sua ansiedade, todas as suas lutas no altar do Senhor e que haja paz na sua casa, para que possamos ter momentos aqui que nos edifiquem para mais uma semana. E é nesse espírito que eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, apenas 2 versículos, 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, que versículos maravilhosos, que tremendos são esses versículos. Paulo, dentro desse contexto, ele estava sendo acusado, perseguido, ele foi preso e mesmo assim não desanimou. Paulo diz, preste atenção, irmãos, que mensagem para você nessa manhã. Paulo diz que podemos ser, durante a nossa vida, nas nossas lutas, sim, atribulados, mas não angustiados. Podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Ficamos muitas vezes pelas lutas da vida e nesse momento tão difícil que estamos passando, nós ficamos abatidos sim, mas não destruídos. Irmãos, que paradoxo! O interessante contraste entre a fraqueza do homem de Deus, entre a fraqueza da mulher de Deus, entre a minha fraqueza, a sua fraqueza, mas o poder que o capacita à superação. Nós somos fracos, passamos por tudo isso, mas os versículos prometem que Deus está conosco. Ele vai nos capacitar para superarmos todos esses momentos difíceis. Embora passasse tribulações, Paulo não havia sido derrotado. Ele não foi derrotado. Mesmo cercado de dúvidas, de incertezas, elas não o desanimavam de cumprir sua missão. Ainda que fosse ferido na batalha, ele não era destruído, pois Deus o sustentava com seu poder soberano, e ele está te sustentando também. Nós somos humanos,
Somos fracos, somos pecadores. E, irmãos, por muitas vezes nós questionamos Deus, porque estamos desanimados, enfrentando lutas, às vezes até humilhações, mas nós devemos ficar firmes, firmes na certeza que tudo vai passar. Eu te convido, irmãos, irmãs, nessa manhã, a entregar no altar do Senhor suas angústias, seu cansaço, suas lutas e desafios nas mãos do Senhor. Querida irmã, que está aqui conosco nessa IBD, nessa manhã, creia, esses desafios não podem nos destruir. Os desafios não podem nos parar, não podem abalar a nossa fé. Segure firme, amados, segure firme nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Na tua fraqueza, Deus revelará o seu poder. Fala aí na sua casa, onde você estiver. Vamos colocar minha. Eu estou falando isso para mim, primeiramente. Na minha fraqueza, fale, profetize isso aí no seu lar. Na minha fraqueza, Deus revelará o seu poder. Amém, irmãos? Creia nisso, revigore nessa manhã a sua fé, a sua alegria no Senhor. Entregue as suas lutas, os seus desafios nas suas mãos. Porque, irmãos, nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer para o final. Falarmos como Paulo, em 2 Timóteo 4:8, na linguagem de hoje, diz assim: e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Amém? Revigore a sua fé, revigore a sua alegria nessa manhã e profetize uma semana vitoriosa em Cristo Jesus, com lutas, mas Ele está ao nosso lado. Amém? Te convido a fechar os seus olhos nesse momento e já ir depositando no altar do Senhor todos os seus desafios, todas as suas dores, todas as suas angústias, para nós orarmos. Feche os seus olhos. Senhor, nessa manhã de escola bíblica dominical, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, porque em meio a tantas lutas, devemos ter um coração grato a ti, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela tua palavra, a qual nós temos livre acesso, falamos contigo a qualquer momento e a qualquer lugar. Muito obrigada, Deus. Mas nesse momento eu quero colocar no teu altar a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão conectados aqui nesta IBD. Senhor, eu coloco no teu altar as lutas, as angústias, as ansiedades dos meus irmãos e das minhas irmãs. Jesus, que em nome de Jesus traga paz, traga descanso aos nossos corações. Os dias são difíceis, Pai. São muito difíceis, mas nós acreditamos. Nós temos fé, Senhor, que tudo é passageiro e que tudo também é para o nosso crescimento, que possa trazer um crescimento espiritual, que o corpo de Cristo esteja unido em fé, acreditando, Senhor, que tu estás ao nosso lado. Podemos ser, Senhor, abatidos, mas não destruídos, não desanimados, como acabamos de ler a tua palavra. Então eu entrego a vida de cada irmão, que haja paz nesse momento nos lares. Nós repreendemos toda a seta do inimigo sobre a vida das famílias, dos casais, dos filhos. Vá ao encontro das necessidades de cada lar nesse momento. E nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor tem ouvido, sim, as nossas orações. Te agradecemos porque nessa semana tivemos a vitória da Dona Alice, que foi operada, do Claudinei, que passou por um momento tão difícil, o Senhor abriu as portas para que houvesse aquela cirurgia. A Elânia, a nora do nosso irmão Seraías, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada porque ela passou também por uma cirurgia difícil. A tua igreja orou e ela está em casa, Pai, se recuperando. Louvado seja o teu nome. Obrigada porque o Senhor responde sim às nossas orações. Mas nós queremos
colocar em tuas mãos os demais pedidos, Pai. Pessoas que estão sofrendo, estão com sintomas da Covid, que tu entre com providência, que tu acalme o coração de cada um, que tu repreendas o espírito da morte, em nome de Jesus. Colocamos a vida da nossa irmã Oscarina, que não sentiu-se bem. Senhor, visita a tua serva, Deus, já no avançar da sua idade, tão fiel a ti, a qual nós temos um amor tão grande. Visita a tua serva, onde ela esteja. Não sei se ela ainda está no hospital ou se ela estiver em casa, entra com providência. Abençoe o Henrique Dias também, Senhor. Visita aquela vida, Pai. Que o Henrique esteja firme contigo. Dá cura, se essa for a sua vontade, cumpra os seus propósitos e fortaleça a família Dias, Pai, nesse momento. E queremos, Senhor, colocar a vida da nossa irmã Sheila nas tuas mãos. Jesus, tenha misericórdia, entra com providência, Pai. Retira aquela pedra, Pai, e ressuscita a sua serva, Pai. Age em cada órgão da sua serva. E que essa semana seja uma semana de boas notícias em nome de Jesus. Colocamos a CBD nas tuas mãos, Pai. Usa poderosamente a vida do nosso pastor. Também, Pai, abençoando para esses dias tão difíceis, são tantos pedidos, são tantas ansiedades de saúde espiritual, física e emocional ao teu servo e à sua família. De sabedoria para administrar ali, seja agronomia, com as suas ovelhas, Pai. E use-o poderosamente. E abençoe para que possamos ser ministrados, que o Espírito Santo passeie entre nós, visite cada lar nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu aqui compartilhar aqui a tela. Isso. Nós vamos hoje continuar a falar sobre profecia à luz da Bíblia, né? Conversamos a última vez sobre a profecia verdadeira, a não profecia e a falsa profecia. Fizemos isso para que você pudesse ter um recurso didático para discernir bem aquilo que é falado da parte de Deus, quais são os critérios para você observar aquilo que a Bíblia diz sobre profecia, dizendo para nós que nós não devemos desprezar as profecias, mas que nós temos o direito de julgá-las, reter aquilo que é bom, diz a palavra. Também a experiência que muita gente nesse tempo também enfrenta de alguém, às vezes até bem intencionado, ou querendo marcar presença, fala alguma coisa que é apenas coisa do seu próprio coração, a sua própria cabeça, né? E nós chamamos isso de não profecia, e a falsa profecia, né? Que tem uma motivação errada, para que muitas vezes guiada por um espírito enganador, né? Que faz então com que quando a pessoa aceita aquilo como verdade, possa estar tendo consequências muito desastrosas. Falamos também sobre as características da profecia, né? Que exorta, consola e edifica. E a Bíblia vai dizer, então, que nesse nível todos nós podemos profetizar. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o ofício profético, né? O ofício profético, e nós encontramos alguns exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Mas nós vamos começar aqui com alguns exemplos do Novo Testamento, um profeta chamado Ágabo, né? Um profeta chamado Ágabo, que tinha esse ministério reconhecido diante da igreja, e ele tem pelo menos duas ações bem claras que nos ajudam a entender o ofício profético de uma forma bíblica, né? Então, nós começaremos, então, observando o ministério do profeta Ágabo, e a partir, então, desse profeta, nós teremos condições de analisar melhor a ação do ministério profético à luz da Bíblia. Em Atos 11, né, versículo 27 ao 30,
nós encontramos a seguinte declaração: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, nós vemos aqui de que era comum, na igreja de Atos, ter a ação de profetas, né? E aqui não fala apenas de pessoas que profetizavam esporadicamente, mas alguém que tinha um ministério reconhecido pela igreja. E no verso 27, isso fica muito claro quando diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. No capítulo 21 também, no verso 8 ao 11, nós encontramos mais uma vez uma ação impactante desse profeta chamado Ágabo, né? Quando diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, nós temos aqui, né, um exemplo das filhas de Filipe que profetizavam, né? E nós temos aqui um ofício profético, mais uma vez, em operação, através do profeta Ágabo, que faz predições envolvendo a vida de Paulo. Então, nós podemos ver que o Ágabo, né, além dele ter palavras que exortava, consolava e edificava, ele tinha constantemente também essa manifestação profética, né, no sentido de ter um aspecto preditivo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. E a Bíblia vai dizer, então, de que quando há espaço e reconhecimento para esse tipo de ministério na igreja, é necessário que haja uma ordem, né? Por isso que 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 29, vai dizer: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Vocês podem perceber que há, né, uma observação aqui bem interessante. Aqui não fala tratando-se de profecias, até porque o apóstolo Paulo, nesse contexto de 1 Coríntios, vai dizer de qualquer crente pode profetizar. Aqui fala de uma classe específica reconhecida na igreja como aqueles que são profetas, né? Tratando-se de profetas. Aqui não fala tratando-se de profecia, tratando de profetas. Falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, né? Dizendo então de que existe um ofício específico que, quando se há espaço na igreja, precisa também ser regulamentado, precisa que haja critério, né, para que possa ser algo edificante. Então, esse ofício profético ele deve ser considerado, né, como possível, né, de pessoas que vão ter essa manifestação de uma forma contínua, reconhecida pela igreja, e nós devemos, então, levar em consideração. Também deve ser avaliado, né, porque essas pessoas, sendo seres humanos, em alguns momentos eles podem errar, por isso que é necessário julgar a profecia, e deve ser algo também organizado, para que não possa virar, né, uma torre de Babel, né? E essa também é uma recomendação do apóstolo Paulo. Então, o ofício profético, né, esse grupo de pessoas que recebem, então, uma manifestação como aspecto preditivo, que tem a ver com direção, né, para o país, direção para o município, direção para a igreja, direção para famílias, direção para pessoas de uma forma específica, a Bíblia fala que esse tipo de ministério deve ser considerado.
mas a Bíblia também diz, né, de que deve ser avaliado, né? Não deve se aceitar tudo que alguém que de repente tem esse tipo de ofício fala, né? Deve ser avaliado. Também vai dizer, principalmente quando esse dom está em operação na igreja, deve observar critérios, né? Não pode ser feito de qualquer forma para que possa virar uma grande bagunça, né? E também em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 31, vai falar, então, desse aspecto preditivo, né? Se, porém, vier revelação a outro, esteja sentado, cale-se o primeiro. Aqui fala do critério e aqui também fala a respeito do aspecto preditivo, né? Do aspecto do segredo do coração, de alguma coisa que está acontecendo ou de alguma coisa que está para acontecer, sendo trazido à tona também dentro da liturgia de um culto, né? E aqui vai estabelecer os critérios para que isso possa ser feito de forma que traga edificação. Tamires, alguma pergunta até agora ou posso continuar? Ainda não, pastor, pode continuar. Ok, valeu, obrigado. Porque vai falar, porque todos podereis profetizar, esse todos aqui, no culto, seria esse grupo específico que tem o ministério reconhecido de profecia, né? Dentro dos critérios que nós falamos ali, que deve ser considerado, né? Que deve ser também avaliado, né? E que deve ser organizado, né? Porque todos podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. Nós precisamos entender, então, de que essa palavra é dita para um grupo específico que reconhecidamente na igreja tem esse tipo de ofício, né? E que essas pessoas também, por sua vez, que têm essa manifestação, devem se submeter aos critérios da palavra ser avaliada, né? E que isso também deve ser feito de uma forma organizada para não virar uma grande bagunça, né? Então, nós temos hoje muitas pessoas que não observam nem de um lado e nem de um outro esses aspectos colocados pelo apóstolo Paulo. O primeiro grupo, né, não leva em consideração a possibilidade de ter um grupo na Igreja de Cristo que tenha essa capacidade sobrenatural vinda da parte de Deus de trazer direção, aspecto preditivo. Rejeitam isso. E a Bíblia fala que não devemos rejeitar profecias, né? O outro grupo também que usa, né, sem critério e vira uma grande bagunça, fazendo então com que haja descrédito nesse ministério importante dentro do conceito de Deus para edificação e direção do seu povo aqui na Terra. Uma outra coisa, então, que vai dizer que isso pode ser organizado, né, e deve ser alguma coisa levada em consideração, feita com critério, porque a Bíblia vai dizer que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que significa isso aqui? Significa dizer que uma mensagem vem, né, e eu tenho condição, se eu sou profeta, de avaliar com Deus se aquilo precisa ser compartilhado, se aquilo precisa ser guardado no coração, se a pessoa que vai receber a mensagem tem maturidade suficiente para entendê-la. Então, aqui vai dizer, então, de que não existe aquela compulsão que obriga a pessoa que receba uma revelação de entregá-la a qualquer custo, porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 32. Né? Também dentro dessa questão do critério de avaliação, também vai dizer, então, de que é interessante avaliar a palavra e o testemunho de quem profetiza, porque isso seria um norte para que nós possamos discernir se Deus está falando ou não. Por isso que Apocalipse, capítulo 19, no verso 10, vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa isso? Que a pessoa, a nível comportamental, ela vive à altura, ou procura viver à altura daquilo que o Novo Testamento diz, e que a palavra dita por ela também está em conexão,
né, com aquilo que a Bíblia aprova, ok? Então, o testemunho de Jesus ao Espírito da profecia tem esses dois significados. Fala da questão comportamental, fala também da questão da mensagem, que deve estar, né, diretamente submissa àquilo que a Bíblia afirma, ok? Então, essas são informações que a gente precisa levar em consideração. O que a Bíblia está dizendo para nós, então, nessas duas lições? Primeiro, assim, de que todos os crentes em Cristo Jesus que têm o Espírito Santo podem falar de uma forma inspirada, trazendo consolo, edificação e exortação. Esses crentes também, no todo, pode, uma vez ou outra, ter um aspecto de revelação, um aspecto preditivo, mas isso não é comum, isso não é alguma coisa corriqueira na experiência de todos os crentes. A Bíblia vai falar também que existe um grupo em que receberam, né, esse ofício, e essas pessoas, então, precisam ser reconhecidas na igreja como pessoas que são capacitadas por Deus para dar direção para a instituição, direção para a família e até a nível pessoal também. E porque, por outro lado, essas pessoas que têm esse tipo de dom, elas precisam também entender de que as palavras faladas por elas serão avaliadas, existe um critério, vão ser julgadas. E, por fim, essas pessoas precisam também ter um bom testemunho comportamental e as palavras ditas por elas precisam estar em linha com aquilo que a palavra de Deus diz, ok? E aí nós temos esse versículo aqui que vai trazer para nós uma direção bem clara e segura para que não sejamos enganados pelas profecias. Primeiro vai dizer, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Então, uma forma da gente apagar o espírito é desmerecer ou não aceitar que as profecias estão em operação nos dias de hoje. Mas, por outro lado, vem uma segunda parte que vai dizer, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós usamos geralmente essa segunda parte do versículo para várias outras coisas, né? Mas precisamos entender que, prioritariamente, essa recomendação de julgar todas as coisas e reter o que é bom está diretamente ligado às profecias que são compartilhadas e ditas, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 19 ao 22, nós temos estas recomendações, ok? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais para dar para vocês alguns exemplos de ofício profético no Antigo Testamento e ofício profético no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos o profeta Moisés, né, que é uma das maiores referências de profetas que a Bíblia traz para nós, né? No Novo Testamento, nós temos o profeta João Batista, né? Aí nós podemos perceber, então, de que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos esse destaque dado por Deus de usar pessoas nesse nível ministerial para trazer edificação e direção para o seu povo, ok? Ofício profético. Como é que eu posso definir o ofício profético no Antigo Testamento, né? Já falei para vocês na outra aula que existe uma palavra hebraica chamada nabi, que significa aquele que anuncia ou declara os oráculos de Deus por meio de uma revelação inspirada ou por um discernimento intuitivo, segundo sonhos, visões, ou mesmo através de uma comunicação direta do Senhor. Então, nós podemos perceber que uma das características para a gente discernir se esse dom está disponível para nós ou não, né, é de que nós vamos ter sonhos, né, e sonhos proféticos, visões também, né, que seremos apanhados por algumas imagens, né, ou até mesmo comunicações diretas vindo da parte de Deus, que a maioria delas vão se concretizar, ok? Elas têm que se concretizar para que você também possa ter critério se aquilo ali é alguma coisa que está vindo da parte de Deus ou se é alguma coisa sobrenatural ou não. Se for apenas impressões que nunca se concretizem, provavelmente é coisa da sua cabeça, né? Das suas emoções que precisam ser equilibradas. Os ofícios dos profetas no Antigo Testamento, né, sempre foram manifestar a palavra de Deus,
né? Pregar sobre a rejeição do pecado, e aí isso está em linha com aquilo que a Bíblia fala no todo, né? E proclamar a justiça de Deus, né? Esses tipos de manifestações ainda perduram também no ofício profético do Novo Testamento, ok? Então, aqui não necessariamente tem o aspecto preditivo, né? Mas desde que se haja uma palavra forte, uma palavra clara, uma palavra direta, né? Que possa envolver essas três manifestações, a manifestação da palavra, a pregação sobre a rejeição do pecado e a proclamação da justiça de Deus, então nós estamos diante aí de uma profecia. Por isso que nós podemos dizer que na pregação também há aspectos proféticos. Alguma pergunta aí, Tamires? Tem sim, pastor. Ah. Acabou de chegar. Por que não vemos mais essas manifestações nas igrejas? Paulo está perguntando. Tá bom. Quem pergunta? O Paulo. Paulo da Keila? Isso. Então, depende. Eu acho que tem algumas igrejas também sérias que dão espaço para isso. Tem algumas igrejas porque têm medo da confusão, então eles não dão espaço para isso. E tem algumas igrejas de que usam isso de uma forma muito banalizada de confusão, mas eu particularmente conheço algumas igrejas sérias de que eles procuram estar utilizando o ministério profético de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e é muito interessante. Eles não acreditam em tudo que é dito, mas eles também têm espaço para que esse tipo de manifestação ocorra, né? E a nossa luta, então, é de que a Bíblia seja cumprida no todo, né? E de que as igrejas, então, possam ter um ministério profético equilibrado biblicamente. Eu creio de que o que tem acontecido nos últimos anos foi a banalização da profecia. Com a banalização da profecia, houve muita resistência, medo das pessoas de estarem abrindo a possibilidade, né, de que profecias fossem algo cotidiano nas igrejas, para que essas igrejas não virassem uma grande bagunça. Mas se a gente observar os critérios falados pelo Novo Testamento, né, de avaliação, né, também de consideração, né, e também de nós estarmos avaliando de que essas palavras precisam ser julgadas, tanto o comportamento quanto o conteúdo, eu creio que há espaço para a manifestação da profecia de uma forma saudável, né? Mas eu falo para você, Paulo, que existem algumas igrejas sérias que eles utilizam o ministério profético ainda de uma forma bastante bíblica, e quando isso acontece é muito interessante. Tem mais, Tamires? Pastor, eu tenho uma pergunta também. Referente ao caráter bíblico que o senhor estava falando, para a gente analisar. Às vezes, eu já tive experiência assim, em alguns lugares, que o profeta tinha um caráter questionável. Assim, Sim. eu conhecia, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele falava algumas coisas diretamente ao coração de determinada situação. Entendeu? E aí, qual é o nosso posicionamento nesse caso? Isso aí. Então, olha só, geralmente, né, porque a Bíblia diz que a vocação e os dons são irrevogáveis. 1 Coríntios, capítulo 11, fala a respeito disso. Mas, geralmente, são pessoas que estão numa fase de tratamento com Deus, que Deus está tentando restaurá-las, porque Deus é um Deus muito camarada. Ele não assim, tira de nós a possibilidade da ministração de uma hora para outra, né? O nosso ministério fica, às vezes, prejudicado. Um exemplo prático disso é a Sansão, né? A Bíblia vai dizer que Sansão ele vai perdendo a unção de Deus de uma forma progressiva, né? Até que, quando ele pensa de que vai haver aquele tipo de manifestação, ele percebe de que Deus não está o usando mais daquela forma tão impactante. Então, eu acredito que quando o profeta
ele começa a entrar num caminho errado, né? Deus dá algumas chances para que ele possa rever isso. E talvez nesse processo ainda ele é fortemente usado por Deus. E o tempo vai passando, se ele não acertar com a vida, com Deus, essa manifestação vai diminuindo. E talvez, provavelmente, então, essa pessoa que teve esse contato com esse profeta, mesmo sabendo que ele estava fazendo coisa errada, provavelmente Deus ainda estava insistindo em abrir os olhos dele através até dessa manifestação mais sobrenatural, para que não só as pessoas que ele entregassem a mensagem fossem edificadas, mas que ele também viesse a se quebrantar, analisar. Deus tem sido tão bom, tem me dado tão autoridade, palavras específicas que têm abençoado a vida das pessoas, mas se houver, né, uma perseverança nesse caminho errado, essa unção vai diminuindo, vai diminuindo e vai diminuindo. Por isso que a melhor maneira, então, é de nós estarmos administrando esses dons, é tendo coerência no comportamento e levando em consideração também o conteúdo daquilo que Deus tem falado através da nossa vida. Entendi. Pastor, tem mais tempo? Primeiro, a minha mãe faz eu não sei, Tamires, se você pode, mas o seu microfone, o seu som está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar. Se eu falar mais perto dele, melhora? Tá. Melhora, pastor? Melhorou. Aí a minha mãe coloca assim, que são tantas heresias que acaba que as pessoas não acreditam mais. E se a pessoa não se aperfeiçoa, o dom pode ser tirado dela? Então, olha só, se a pessoa não se aperfeiçoa, ela apaga o espírito, né? Apagar o espírito é não dar possibilidade do Espírito Santo se manifestar da forma como ele queria, na plenitude. E aí, então, a unção vai diminuindo. Não significa dizer que sai da vida da pessoa. Volta até a usar o exemplo de Sansão. Sansão, então, vai perdendo aquele impacto profético, até que ele percebe, então, de que aquela manifestação já não estava em operação, em plenitude na vida dele. Mas no final da vida, quando ele se quebranta, quando ele pede a Deus, então, para que pelo menos por aquele momento o Senhor pudesse operar através da vida dele de uma forma sobrenatural novamente, isso ocorre, né? Isso ocorre. Então, a unção diminui, mas não significa dizer que ela vai embora, não, porque a vocação e os dons são irrevogáveis. Por isso que, às vezes, nós encontramos essa aparente contradição entre o testemunho do profeta ou de outro que exerce dom com a manifestação daquilo que Deus deu para ele ou para ela. Mas aí basta se quebrantar, se arrepender, que o dom volta a operar naqueles níveis anteriores. Em relação também a isso que a Rose falou, e a verdade, da banalização das heresias, mas eu acho também que é devido à falta de critério. Se as igrejas também tivessem critérios, né, de considerar, né, de avaliar e de ter organização nesses ministérios, a banalização não seria possível. Então, eu acho de que também a igreja precisa se aperfeiçoar biblicamente para ter um ambiente favorável, né, e também saudável para que esse dom possa operar da forma como a Bíblia diz. Há muito descrédito, porque também as igrejas não observam as orientações, principalmente colocadas em 1 Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14. Se colocassem em operação aquilo que o Novo Testamento diz sobre profecia, eu acho que seria alguma coisa que traria a possibilidade de ser utilizada sem tanta confusão. Tem mais uma pergunta do Juninho aqui. Quando é dito no Antigo Testamento que veio a palavra de Deus para, ou Deus falou com, está dizendo que Deus falava de forma audível e claramente com todos os profetas no Antigo Testamento? Ou era uma voz no íntimo ou coisa parecida? Isso aí. Então, nós falamos aqui. Como é que Deus costumava falar com os profetas no Antigo Testamento? Através de sonhos, através de visões e através de uma comunicação direta, né? Então, essas três formas que acontecendo cotidianamente, repetidamente na vida de um profeta, que são
direções claras para eles de que ele está recebendo uma mensagem vinda da parte de Deus. Então, eu posso afirmar que nem todas as palavras eram uma comunicação direta, audível, algumas até eram, mas era também através de sonhos e visões, que é a maneira como a Bíblia fala que era comum da orientação de Deus para com seus profetas e profetisas. Agora acabou, pastor, por enquanto. Tá bom. Os ofícios do profeta no Antigo Testamento ainda, né? Ele ser uma atalaia da palavra de Deus, né? Um proclamador da verdade. Então, quem tem esse ofício de profeta, antes de tudo, ele é um proclamador da palavra, né? Tem gente que só quer falar os aspectos preditivos, né? Porque dá mais ibope, né? Mas, antes de tudo, um profeta, ele vai ser um proclamador da verdade de Deus no geral, né? E aí, o que vai acontecer? Enquanto ele está proclamando a palavra, os aspectos preditivos podem ou não surgir. No Antigo Testamento havia essa característica, né, também de aconselhamento e exortação de reis. Nós vemos vários profetas, né, Isaías, Jeremias, entre outros, né, os profetas menores também, de que traziam exortação e aconselhamento aos reis. E uma outra coisa também era para preservar a identidade de Israel. Por isso que nós precisamos entender que há uma diferença entre a profecia no Antigo Testamento e a profecia no Novo Testamento. E o grande problema hoje é que tem muita gente que quer e continua utilizando os critérios da profecia no Antigo Testamento. Quando nós vivemos a nova aliança, precisamos entender quais são os novos critérios estabelecidos a partir de Jesus para os profetas do Novo Testamento, ok? Então, vamos ver isso agora, o profeta no Novo Testamento. A palavra grega profetês designa aquele ou aquela que fala a mensagem divina segundo revelações ou predições inspiradas pelo Espírito Santo para ensino, exortação, orientação, pastoreio e liderança espiritual de homens e mulheres tementes a Deus, ok? Uma das características que a gente precisa levar em consideração é da diferença da profecia do Antigo Testamento para a profecia do Novo Testamento é a questão de que no Antigo Testamento as pessoas iam até o profeta, né, para receber uma mensagem, na maioria das vezes. No Novo Testamento, se alguém tiver uma profecia, pode ficar tranquila que essa profecia vai chegar até você. E você precisa também entender que no Antigo Testamento essa palavra tinha uma autoridade plena. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o que tem autoridade plena é a Bíblia. E a palavra profética, então, ela precisa ser comparada com aquilo que a Bíblia diz. Então, no Novo Testamento, nós temos, né, o maior de todos os profetas, a inspiração de todos os profetas, que é o profeta Jesus, né? Temos também o profeta João Batista e temos também a profetisa Ana, né? A profetisa Ana, entendendo assim, ó, Jesus é o exemplo integral, total de um profeta, né? Ele é o profeta dos profetas. João Batista, ele tem uma outra característica. João Batista, ele tem uma característica mais de um proclamador da verdade, né? Não tem aspecto preditivo na vida de João Batista, por exemplo, assim, né? Envolvendo a vida de pessoas. Ele proclama a palavra. E a profetisa Ana, né? E tem outros também no Novo Testamento, o profeta Ágabo, que nós vimos também, né? As filhas do evangelista Filipe, eles trazem um aspecto preditivo a respeito das pessoas em que eles são conduzidos para trazer uma mensagem, ok? Então, nós precisamos entender esses aspectos proféticos encontrados no Novo Testamento, né? E eu colocando aqui o exemplo aqui. O melhor exemplo, o maior dele, que serve de inspiração, é de Jesus. O João Batista, que tem uma mensagem mais de proclamadora, de rejeição ao pecado, né? E confrontadora. E a profetisa Ana, que tem esse aspecto mais preditivo, né? Diferente.
quero colocar aqui como discernir o verdadeiro profeta do falso profeta, né? Como saber se nós estamos ouvindo a voz de Deus ou a voz do diabo? Tem alguns critérios que eu quero compartilhar com vocês aqui, ok? Primeiro critério, nós precisamos entender que a profecia não está acima da palavra de Deus, ok? A palavra de Deus, na verdade, ela que deve ser a fonte reguladora da profecia. Quando alguém dá uma profecia, nós precisamos saber se aquilo ali tem base ou não na Bíblia, se é coerente ou não com aquilo que a Bíblia diz. Se você receber uma profecia que te incentiva a você se corromper, roubar, adulterar, mentir, então você pode ter certeza que essa profecia não é uma profecia que vem da parte de Deus. Uma profecia também que visa prejudicar alguém, para que você possa obter sucesso. Essa profecia, ela não vem da parte de Deus, né? Por isso, a profecia, ela deve ser julgada, né? Deve ser julgada a sua procedência, tanto se ela está em conexão com aquilo que a Bíblia diz, quanto também o aspecto comportamental, que nós já falamos aqui também, ok? Uma outra coisa que nós precisamos entender é de que a profecia, ela também precisa ser julgada nela o caráter moral e espiritual de quem profetiza, ok? Para que essa pessoa possa ser a pessoa que nós podemos estar entendendo de que é usada por Deus no ofício profético, ok? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, como já foi falado aqui, se você já ouviu um profeta que não tem uma vida coerente, entregou uma profecia que é verdadeira, eu queria dizer para você, então, de que esse profeta, a curto prazo, ele deve deixar de ser ouvido se não houver conserto na vida dele, porque existe uma linha tênue, né? Porque ele tem essa abertura para esse aspecto sobrenatural. Então, pode ser que logo em breve esse profeta seja usado pelo diabo, através de um espírito enganador, né? Então, Deus, ele tem condições de usar profetas que estão buscando a ele de forma coerente. Então, leve em consideração isso, para que alguém possa ser assim considerado ou considerada como um profeta verdadeiro vindo da parte de Deus, precisa ser julgado o caráter moral e espiritual desta pessoa que profetiza. E os frutos do Espírito é uma característica que precisa ser levada em conta se você enxerga ou não na vida dessa pessoa. Pode ser que numa profecia esporádica para a sua vida, essa pessoa foi usada, mas você não deve dar muita importância para as próximas profecias dessa pessoa se essa pessoa não consertar o seu caminho com Deus, porque ela provavelmente está no caminho onde ela pode ser usada por espíritos enganadores para trazer problema para a sua vida. Ok? Então, a profecia não está acima da palavra de Deus, né? Na profecia deve ser julgada a sua procedência, né? E também deve ser levado em consideração o caráter moral e espiritual de quem profetiza, né? Pelos frutos conhecereis a árvores, né? Então, aqui tem os versículos que eu já coloquei aqui, né? E eu não sei se aí tem alguma pergunta específica sobre esse tema ainda aí, Tamires. Aqui no chat não, pastor. Entendi. Então, a Miliane, ela também incentivou, e eu não sei se alguém, nesse momento, vai querer compartilhar alguma coisa que envolve a sua experiência com profecia, né? E eu vou dar um espaçozinho aqui, e aí, se não tiver ninguém, a gente dá continuidade, começaremos a falar sobre variedade de línguas, né? Que também é uma outra coisa também que traz bastante curiosidade para as pessoas que pretendem
conhecer a Deus de uma forma mais profunda e não ser enganadas também através do uso desse dom. Ok? Muitas pessoas vão às igrejas que profetizam para isso. Tá? Sim, pode falar. Quem falou? Não, você leu, pastor, a pergunta que ela fez, não conheceu o profeta. Tá. Então, é necessário, isso é importantíssimo. A gente não deve só se impressionar com o sobrenatural. O sobrenatural, né, que é, por exemplo, o aspecto preditivo, que é a aparente cura de alguém, isso mostra que aconteceu alguma coisa sobrenatural. Mas, junto com isso, a gente precisa avaliar a fonte daquele sobrenatural. Porque pode ser de Deus ou pode ser do diabo, né? Algumas pessoas, por exemplo, elas aparentam sintomas de doença e elas, então, vão a um centro de macumba e, numa sessão só, elas são livres daqueles sintomas. O que mostra isso? Que aconteceu alguma coisa sobrenatural ali, mas que a fonte não é divina, a fonte é maligna, né? Então, a gente precisa também ter esse cuidado em relação à profecia. Por isso que precisa ter esses critérios que nós colocamos aqui, que a profecia não pode estar acima da palavra de Deus, né? Deve ser julgada a sua procedência e levar em consideração também a questão, né, dos frutos do comportamento, né, e do conteúdo daquilo que aquela pessoa está falando. Por outro lado, também, a gente não pode ter uma ideia de que Deus não fala dessa forma, porque há uma falha naqueles que profetizam e há uma falha também das igrejas em não terem um ambiente adequado para que possa estar fazendo com que essa recomendação bíblica possa ser utilizada também de uma forma edificadora para a igreja, porque o Novo Testamento diz para a gente não desprezar profecias. A Bíblia fala para a gente não desprezar profecias, a Bíblia diz para a gente não desprezar a manifestação de variedades de línguas. Quando estamos fazendo isso também, nós estamos indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes fazemos isso por medo, por causa do medo da confusão, mas se nós tivermos um ambiente saudável, a confusão não vai prevalecer, desde que nós possamos observar os critérios bíblicos para isso. Eu não sei, então, se alguém mais deseja falar alguma coisa sobre uma experiência que você teve ou que você tem, ou alguma dúvida que envolva a questão da profecia, porque nesse domingo a gente está encerrando esse assunto para passar para outro. Se você tiver mais alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa, eu franquio a palavra nesse momento. Se não, nós voltamos então aqui para eu dar uma palhinha aqui. Oi. Eu estava falando com o telefone desligado, já liguei. Ah, tá. Ainda bem que a gente tem família em casa para avisar, né? Que bom, que legal. A gente estava conversando essa semana, no encontro dos adolescentes, e eles fizeram uma pergunta aqui, em relação à profecia, quando eles recebem alguma promessa de Deus, alguma profecia de alguém, como eles fazem para poder discernir se é ou não uma coisa realmente que vai acontecer. Mas quando eles estão falando disso, eles estão mais pensando assim, em relação a namoro, a casamento, esse tipo de profecia, entendeu? Aí a gente, graças a Deus, conversa sobre isso. Melhorou o som? Não. Mas tá dando para ouvir, tá dando para ouvir, Tamires, sim. Depois eu vou fazer um resumo do que você falou. Pode falar. E aí a gente conversou um pouco sobre as escolhas relacionadas à profecia, entendeu? Que às vezes até é uma promessa, uma profecia que eles receberam, mas isso tudo, quando a profecia é relacionada a pessoas, sempre vai ter a ver com escolhas. E aí eles me perguntaram como discernir se isso é uma escolha ou se eles entenderam, talvez, a promessa e a profecia de forma equivocada. Ok.
Então, Tamir está falando sobre alguns aspectos assim bem pessoais assim que envolvem decisões que são assim importantíssimas para a nossa vida, mas que não existe uma palavra específica clara. Existem critérios, né? A Bíblia vai falar, por exemplo, nessa questão de escolha de um cônjuge. A Bíblia vai dizer então de que se você é crente, deve casar com crente, né? Porque o jugo desigual é pecado. E até mesmo avaliar a questão do nível espiritual, o seu nível espiritual com o nível espiritual da outra pessoa, porque tem gente que é da mesma igreja, por exemplo, mas o nível espiritual é bem diferente, os ministérios são diferentes, né? Então, usando esse exemplo de uma forma prática, eu volto a dizer, a profecia é para confirmar uma coisa que Deus já colocou no seu coração. A profecia não é necessariamente para que esteja acima daquilo que a palavra de Deus diz no todo. Então, é bem improvável de que eu receba uma palavra profética de que eu teria que casar com alguém que não seja crente, né? É bem provável de que haja engano aí, ok? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer de que o jugo desigual é perigoso. Então eu tenho que levar em consideração essa questão. A Bíblia também vai dizer de que eu sou livre para casar com quem eu quiser, desde que seja no Senhor. A Bíblia não diz de que esse é um assunto que precisa de profecia para que eu possa ter uma direção clara. É lógico que a profecia pode vir, né? Mas ela precisa ser avaliada, então, dessas maneiras que eu estou dizendo aqui, né? Então, primeiro, tem que saber o que Deus fala ao meu coração, né? Através da palavra. Quais são as orientações gerais de Deus em relação àquele assunto? Segundo, eu preciso também ter o testemunho no íntimo, né? Que é uma forma de Deus falar conosco, que traz paz ou que traz desassossego. E a Bíblia diz que a paz é o árbitro no nosso coração. E todo mundo aqui que tem o Espírito Santo sabe disso, de que às vezes nós queremos uma coisa, mas nós não temos paz naquela coisa. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós estamos nessa fase de definir com quem a gente vai casar, né? Então, existe aquelas químicas que surgem, que muitas vezes, então, a gente vai pensar de que vai ser infeliz se não ficar com aquela pessoa, mas há um freio no nosso espírito em relação a isso. Há pessoas que estão à nossa volta, que têm mais experiência, que também nos alertam. E se você quiser casar com aquela pessoa, você vai casar, mas depois talvez você vai perceber, então, de que esses freios, aquelas palavras, eram palavras que você deveria ter levado em consideração antes, ok? Então, profecia para casamento não é recomendável, tá? Porque você casa com quem você quiser no Senhor, ok? Não é uma pessoa que deve chegar para você e até mesmo com o pretexto de dizer de que Deus está apontando, né? Se você não sente nada por aquela pessoa, se você também faz uma análise do caráter geral daquela pessoa e você vê que o caráter geral daquela pessoa não vai ser uma boa companhia. Então, profecia em relação a direcionamento para casamento, eu não recomendo. Você é que tem que decidir com quem você pode casar. E se uma profecia dessa vier, você tem que encará-la, considerá-la como orientação, não como determinação. No Novo Testamento, profecia não é determinação. No Novo Testamento, profecia é orientação. A determinação é a Bíblia, ok? A profecia é só um aspecto que Deus usa para também nos orientar. Mas elas, nesses aspectos específicos, né? E tem igrejas, por exemplo, de que os namoros são fundamentados em profecia, né? Tá errado. Tem casamentos que se acabam por causa de profecia, tá errado, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus uniu, não separe o homem. E o que Deus uniu é o conceito. Quando você decide se unir com alguém, Deus está te unindo com aquela pessoa, porque Deus uniu o conceito, né? Então a gente precisa estar entendendo isso, tá? Mudança de emprego, né? Decisão com quem vai casar,
né? Término ou não de casamento. Isso você deve ter como uma direção geral daquilo que a Bíblia diz, o testemunho no íntimo, e se vier a profecia, é orientação, ok? E até mesmo você tem que ter muito cuidado com isso, porque eu conheço muita gente que se arrebentou porque levou em consideração profecias que diziam a esse respeito e depois se concretizaram em catástrofes no relacionamento futuro. Então, vocês que é jovem, ok? Profecia em relação a casamento é orientação, não determinação. Determinação é a Bíblia, é o testemunho no íntimo, a orientação das pessoas que têm um pouco mais de experiência que pode te ajudar nessa decisão. Por exemplo, quando você vai casar, você deve levar em consideração como é que o seu futuro cônjuge trata os seus pais, né? Se ele gosta de trabalhar, se ele não gosta de trabalhar, ok? Se ele é crente ou se ele não é crente, né? Então, essas orientações gerais todas estão na Bíblia, né? E se alguém, então, vier com uma profecia, né? Outra coisa também é o seguinte, eu resolvo querer casar com alguém, e aí começo a gostar daquela pessoa. E eu chego, então, e vou dizer para aquela pessoa, ó, Deus falou para mim que você é minha esposa, né? Aí, então, aquela outra pessoa tem que dizer, quando Deus falar para mim que você é o meu esposo, eu caso contigo. Né? Por quê? Porque precisa ser uma orientação compartilhada. Não é uma pessoa só que vai receber essa direção e ela tem que ser imposta. Isso não é de Deus, ok? Quando é de Deus, a orientação ela é compartilhada pelas duas pessoas e aí, então, isso vai dar certo. Quando não é de Deus, né, existe essa possibilidade do engano, e eu volto a dizer, então, profecia é orientação, não determinação. Né? E a gente precisa levar em consideração em relação a esse assunto e de outros mais. Tá? No Novo Testamento é dessa forma e dessa maneira. Mais alguma? Aqui no chat não, pastor. Isso. Mais alguém quer falar sobre isso? Só lembrando uma coisa. É lógico que toda regra tem sua exceção. Talvez você era crente, casou com um não crente e deu certo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar um culto de ação de graça todo dia a Deus. Por quê? Porque você é uma grande exceção à regra. Você foi abençoado, né, de uma forma específica nesse negócio. Deus teve muita misericórdia de você, ok? Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Então, se você quiser correr o risco, pode ser, né? Mas é um jogo. Pode dar certo, pode dar errado. Se você seguir as orientações de Deus, tem grande possibilidade, então, de dar certo. Ok? Aí o Hamilton faz uma aula só de relacionamento, casamento e espiritualidade. Vamos ver aí os próximos capítulos aí desse negócio da pandemia, quem sabe? É a Rose que está dizendo. Acho que é aconselhável primeiro orar e depois relacionar, porque depois teve o sentimento. Isso é muito importante. O sentimento nos engana, né? Mas, assim, também, às vezes, você está num relacionamento estável, num relacionamento que não é perfeito, mas é saudável, e chega alguém com, assim, características proféticas e diz, acaba com isso, né? Já tem algumas igrejas que não têm regras e banaliza a profecia, de que eles determinam quem tem que continuar casado e quem tem que separar. É que é um absurdo dos absurdos, né? Que a gente precisa levar em consideração. Por isso que eu estou dizendo aqui que a necessidade de um ambiente bíblico, né? Para que não se possa desprezar a profecia e nem banalizá-la, né? E é por isso que a gente está dando esses estudos aqui nesses dias. A Rose falou, realmente, o sentimento quando vem, as pessoas são enganadas pelo sentimento, ok? Mas então, por isso que é importante, como ela diz, de orar, né? Levar em consideração. E paixão é coisa que dá e passa, né? Então, quando entra o sentimento, se você bater o pé, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar triste um dia, 2 dias, um mês, 6 meses, mas depois aquele negócio ali vai embora, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Essa palavra eu estou dando agora especificamente para quem ainda não casou.
Quem casou por profecia ou sem profecia, agora então vai que é tua, Tafarel, e a gente então pede graça a Deus e pede a Deus para Deus estar nos sustentando e a vida seguir, ok? Mas quem não casou ainda, não seja iludido através de uma palavra profética nesse aspecto. Encare a palavra profética dentro daquilo que a Bíblia afirma. Ela é uma orientação, não uma determinação. E essa orientação na profecia, no Novo Testamento, eu posso dizer sim ou não para ela, ok? E aí, então, pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia da minha vida, se eu estiver tomando a decisão errada, que Ele venha me orientar antes de que aquilo se torne alguma coisa definitiva na minha vida. Mas eu posso dizer sim ou não para a profecia, segundo os critérios do Novo Testamento. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então tá. Então nós vamos aqui dar continuidade. Só vou abrir aqui o assunto que a gente vai conversar a semana que vem, ok? Nós vamos conversar a semana que vem. Variedade de línguas e interpretação, ok? Semana que vem, então, nós vamos trabalhar essa questão da variedade de línguas e interpretação. Posso falar com vocês aqui, de uma forma assim geral, sobre a questão de que algumas pessoas têm dúvidas sobre o aspecto de línguas serem só idiomáticas e também esse fenômeno chamado de glossolalia ou glossolalia, de que são línguas estranhas. Isso é um fator de discussão que a gente, então, vai conversar a semana que vem sobre isso. Línguas idiomáticas e línguas ininteligíveis. Isso é uma situação. A outra situação é de línguas e interpretação, né? Quando acontece a manifestação de línguas, né? E em alguns casos não acontece interpretação. Eu devo levar em consideração esse tipo de manifestação, né? Quais são os tipos, então, de manifestações em línguas em que a Bíblia diz, né? A questão de algumas pessoas falarem línguas uma vez só, né? Ou nunca terem tido essa experiência, isso os caracteriza como crentes que são inferiores na questão da unção, né? Então, são situações que a gente vai ver a partir da semana que vem, ok? Para que nós possamos estar trabalhando isso aí. Não sei se tem alguma pergunta em relação já a isso aí, Tamires. Alguma coisa, não? Não, aqui não tem, não. Ah, meu Deus, acabou de chegar. Peraí. A Catirene está falando, né? Isso. Ah, o senhor está vendo, né? Tá vendo? Mas pode falar aí para mim, fala para mim. Pastor, eu tenho uma amiga, nascida e criada na igreja, conheceu o marido dela e a família toda era kardecista. Ele se converteu, eles se casaram e, através do testemunho do filho, toda a família dele se converteu. Podemos entender que era propósito de Deus para a salvação daquela família, porque se fosse por conselhos, eles não teriam se casado. Isso. Então, Catilene, foi uma bela exceção, né? Foi uma bela exceção que aconteceu, e graças a Deus, então, porque ele entendeu o Evangelho e ele aceitou Jesus como Salvador, né? Até porque, assim, para converter a família toda de uma outra pessoa, nós não precisamos casar, nós precisamos evangelizar, né? A Bíblia não fala assim, ide casai, né? A Bíblia fala que casai com incrédulos para que a família toda seja convertida. A Bíblia fala, ide pregai o evangelho, né? Então, a gente tem que pregar o evangelho. A questão do casamento, volto a dizer, a questão do casamento na Bíblia é uma decisão pessoal em que as pessoas assumem a responsabilidade da sua decisão de se unir com alguém e Deus abençoa esse nível de decisão, ok? Por isso que a Bíblia fala o que Deus juntou, não separe o homem. Agora, essa situação que aconteceu especificamente envolvendo essa família kardecista,
tem que se dar muita glória a Deus, porque também poderia ser uma desgraça também se ele não se convertesse de verdade, né? E essa pessoa, então, ela entrou numa situação em que, de uma forma geral, ela estava contrariando aquilo que a Bíblia diz, né? Poderia ser um propósito específico para ela? Poderia, mas é uma regra, não é uma regra, que é melhor dizendo, ela é uma exceção à regra, ok? Que acontece de vez em quando, e esses exemplos são tão impactantes que fica marcado na nossa mente. Mas se nós levarmos em consideração uma estatística, a estatística mostra que geralmente dá errado. Geralmente dá errado. Os casos que dão certo são tão impactantes que fica gravado na nossa mente. Aí nós temos essa facilidade, então, de lembrar, né? Mas geralmente não é a melhor recomendação. A melhor recomendação é crente casa com crente. Pastor, eu falo muito para os adolescentes, assim, em relação a isso, que às vezes você até pode ser uma exceção à regra, pode viver bem com o marido, com a esposa, mas você também pode conviver com a dor dele nunca se converter e ir para o inferno. Você ir para o céu e ele ir para o inferno. Então, assim, uma dor, será que vale a pena? O seu cônjuge ir para o inferno e você viver com essa dor, essa possibilidade? Assim, às vezes é bom aqui na Terra, mas e para a eternidade que você não leva a pessoa? Uma dor muito grande. Verdade, Tamires. E tem mais, né? Quando a gente não leva em consideração o que a Bíblia diz, em todos os aspectos, nós estamos andando num caminho bastante perigoso, né? Pode dar muito errado. Alguém pode dizer assim, pastor, mas tem gente também que casa com crente e o crente também é uma droga, né? Tem que saber qual é o nível de... Tem que saber o nível de crente, né, que você está casando também. Nem todo mundo que está na igreja, só porque é membro da igreja, significa que é crente. Ok? Então, assim, a melhor maneira para esse assunto é ver o que a Bíblia diz no todo. E a Bíblia fala que o jugo desigual não é recomendado. Ok? Mesmo se houver uma profecia especificamente para isso, a gente precisa entendê-la como orientação e não como determinação. Ok? No Novo Testamento, a profecia é uma orientação, não uma determinação. Tem muita gente que fica atormentado com a profecia. A profecia é para te orientar. A profecia não é para te perturbar. Se a profecia te perturba, tem alguma coisa errada na experiência dessa pessoa. Aqui, ó, desde o ano de 98, tem experimentado algo sobrenatural e precisava dessas orientações. Que bom, Rose, graças a Deus. Que bênção, fico contente de saber que a gente está contribuindo para o seu crescimento espiritual. Né? Então, semana que vem nós vamos falar sobre variedade de línguas e interpretação como experiência sobrenatural. Depois nós vamos falar sobre a experiência dos arrebatamentos, né? E vamos seguindo aí a vida para a glória do nome de Jesus. Eu vou orar e vou voltar a palavra a Sandra. Quero agradecer, né, a boa audiência aí do pessoal, a paciência. E a semana que vem, né, vai ter segundo turno lá no Rio de Janeiro, acho que em alguns outros municípios, mas a gente vai ter a nossa Escola Bíblica Dominical aqui, ok? Então você está convidado para estar participando com a gente da nossa Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Vou orar e vou voltar a palavra a Tamires e a Sandra. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã e pedir que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a cada uma pessoa que participou, direto ou indiretamente, Deus, dessa aula. Que o Senhor possa abençoá-los, trazer para nós um ambiente também saudável aqui na igreja, para que o profético possa ser manifestado sem que haja engano, a Deus, e que também não haja confusão, a Deus, aqui na igreja, naquilo que diz respeito a esse assunto. Também percebi que os jovens da igreja precisam muito, a Deus, serem orientados pelo Senhor no conceito, a Deus, de decisões, a Deus, que envolvem o futuro deles. Peço ao Senhor de que a Bíblia seja a regra principal para que eles possam tomar essas decisões e as profecias, sonhos, visões, sejam orientações, ó Deus, que possam acontecer, mas que eles precisam levar em consideração se estão em relação direta com aquilo que a Bíblia diz. Concede para nós um domingo abençoado, uma live com culto presencial também abençoado. Repreende essa segunda onda que está para chegar aqui no Brasil de Covid. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, Jesus, amém.
Pode falar, Sandra. Que bênção, né, irmãos? Que manhã abençoada, quantas dúvidas nos incentivou a seguirmos. Que Deus abençoe. Queremos realmente agradecer a sua presença. Hoje oscilamos aqui entre umas 46 pessoas, né, contando, às vezes, um aparelho tem 3 pessoas, então eu fiz esse levantamento. Que você continue aqui junto conosco. Quero pedir aos professores que estão aqui que incentivem seus alunos. Se você precisar da relação de frequência, eu envio, não só para os professores, mas para quem precisar, para ver quem é da sua classe que não está participando. Tenho conversado aí com a Aurinha, ela já está fazendo esse trabalho que eu havia pedido, né, no grupo de professores. Estou enviando a frequência para alcançarmos aqueles alunos que podem participar através do Zoom, mas às vezes está faltando uma motivação, uma orientação, porque acha que é muito difícil. Então, nós estamos pedindo aí essa parceria dos irmãos para que possamos alcançar. Estamos sendo tão abençoados, essa comunhão, esse aprendizado. Então, vamos alcançar, irmãos, outras pessoas. Qualquer dúvida, me procure, estou à disposição para o que for necessário, ok? E muito obrigada pela sua presença, você é muito importante. Tamires, muito obrigada. Você não foi 10, você foi 1000. Muito obrigada mesmo pelo seu coração disposto sempre a nos ajudar, ok, irmãos? E hoje à noite, às 19 horas, na nossa live, se você não puder ir, né, ao culto presencial, se você não fez já a sua inscrição, esteja conosco às 19 horas. E no próximo domingo, hein? Eu e você e eu aqui, ó, juntos, aqui na EBD. Eu e você, juntos na EBD, ok? A sala de aula está aberta desde as 9h30, os links estamos enviando. Se você tem dificuldade em acessar os grupos, queira que eu envie para o seu zap privado ou para outras pessoas, entre em contato comigo, ok? O pastor também, a Miliane, nós enviamos, eu já envio para alguns números privados e envio aí, irmãos, para quantos forem necessários. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigada mesmo pela sua presença. E próximo domingo, variedades de línguas e interpretação. Você não pode ficar fora dessa. Um beijo, amados, no seu coração. Uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Firmes, abalados, mas não derrotados, não abatidos em nome de Jesus. Abre agora o seu microfone, abre a sua câmera. Vamos dar um tchau bem gostoso, né, Tamires? A Tamires é você, Tamires. Beijos. Vocês podem abrir na câmera aí. Faz aí, olha aí, todo mundo abrindo. Eles querem Olha o todo Pedrinho. mundo junto, gente. Aqui, ó. Se o Guilherme tivesse aqui, ia falar que a gente está um do lado do outro. Não dá pra ver. Pode falar, gente. O microfone está aberto. Isso aí, gente. Vamos falar aí. Glória a Deus, hein? Bom vê-los, bom vê-los. Bom domingo. Deus abençoe e guarde. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Amém. Vem aí, Paulo. Isso aí. Isso aí, gente. Deus abençoe muito. Essa escola. E a próxima também será de grande valor para a gente. Aqui, Nicole. Daí, Vilminha. Tchau. Bom domingo, gente. A paz, hein? Aquele almoço abençoado para todo mundo aí. Às 19 horas, a live ou o culto presencial aí. Quero ver vocês ligados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Paz. Tchau, boa semana. Alô, vem cá. Tá bom.